Oi, gente! Hoje eu e minha equipe, que é composta por mim, Larissa Lemos, pela Bruna Eustáquio, pela Maria Clara Ramos, pela Maiara Saldanha e pela Vitória Alves, vamos falar um pouco sobre geometria espacial. Quando a gente ouve falar em cones, cilindros, pirâmides, cubos, paralelepípedos, pode parecer um terror, mas isso faz mais parte do nosso dia a dia do que a gente imagina. Hoje a gente vai ver como isso é cobrado no vestibular e como isso está muito presente no nosso dia a dia. Quando observamos uma pirâmide, a primeira coisa que nos vem à mente é a sua beleza. Mas, se olharmos com uma visão mais matemática, ela se torna um exemplo perfeito da geometria espacial. Vamos dar uma olhada mais de perto. Em vez de apenas admirar sua forma, podemos calcular as suas arestas, a área e até a sua geratriz. Por exemplo, a área da base pode ser calculada utilizando a fórmula da área de um polígono, dependendo do formato da base. Se for uma base quadrada, usamos a fórmula do quadrado, sendo ela lado ao quadrado. Já a área lateral, que envolve a geratriz, que é o apótema da pirâmide, pode ser encontrada pela soma das áreas dos triângulos que formam as faces laterais dessa pirâmide. Tem como fórmula área lateral igual ao número de vértices vezes base vezes altura sobre 2. Mas afinal, o que é apótema? A apótema de um ponto regular é o segmento da reta que parte do ponto médio de um dos lados do polígono, finalizando no centro dele. Sendo assim, para calcular uma pirâmide, é necessário utilizar as fórmulas dos apótemas específicos para cada polígono. Ou seja, para uma pirâmide de base quadrada, o apótema utilizado é área igual lado sobre 2. Para um apótema de um hexágono, a fórmula do apótema é área igual lado raiz de 3 sobre 2. E por fim, a fórmula para o apótema de um triângulo é área igual lado raiz de 3 sobre 6. Consequentemente, temos a seguinte fórmula, que representam a geratriz ao quadrado, a apótema da base ao quadrado e a altura da pirâmide ao quadrado. Quase finalizando as orientações matemáticas, temos a área total da pirâmide, que equivale a área total igual área da base mais área lateral. E por fim, o volume, que é volume igual área da base vezes altura sobre 3. Agora que você sabe todas as fórmulas e conhece os conceitos, vamos para um exemplo. Uma pirâmide quadrangular regular tem altura de 4 centímetros e aresta da base 6 centímetros. Determine. Primeiro de tudo, nós vamos fazer a apótema da base. Para isso, a gente vai precisar visualizar os valores que o enunciado nos transmite. Sabendo que o apótema de um quadrado, como fórmula, é área igual a lado sobre 2, nós vamos substituir os valores. Então, no caso deste enunciado, área igual o lado, que é 6, sobre 2, que seria área igual 3 centímetros. Agora que já descobrimos qual é o valor do apótema da base, que equivale a 3 centímetros, nós vamos descobrir o valor da apótema lateral, que seria a geratriz. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula geratriz ao quadrado igual apótema da base ao quadrado mais altura ao quadrado. Substituindo os valores, o apótema da base, como descobrimos anteriormente, é 3 centímetros, então nós vamos substituir, e a altura seria 4, como o enunciado já nos deu. Então, ficaria geratriz ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Próxima linha, geratriz ao quadrado igual 3 vezes 3, 9, mais 4 ao quadrado, que equivale a 16. Geratriz ao quadrado igual a 25, já que há a soma do 9 mais 16, que no final de tudo seria geratriz igual a 5, já que o geratriz estava ao quadrado, e por ser ao quadrado, qual é a raiz de 25? Equivale a 5. Então, o apótema lateral, que equivale à geratriz, o resultado seria 5 centímetros. Agora que já descobrimos os valores das apótemas, nós vamos para a área da base. A área da base, ela equivale, ou seja, a fórmula que nós vamos utilizar é do polígono que está na base do polígono pedido no enunciado. Neste caso, o polígono que está no enunciado é o quadrangular. Então, utilizando a fórmula, que seria área igual lado ao quadrado. Substituindo os valores, ficaria área igual 6 ao quadrado, que equivale a área igual 36 centímetros ao quadrado, já que 6 vezes 6 é 36. Como área lateral, nós temos área lateral igual 4 vezes 6 vezes 5 sobre 2, já que a gente substituiu os valores que já temos conforme as contas anteriores, que equivale a área lateral igual 4 vezes 30 sobre 2. Seguinte, área lateral igual 120 sobre 2, ou seja, 120 dividido por 2, que vai dar o resultado de 60 centímetros ao quadrado. Então, a área lateral equivale a 60 centímetros ao quadrado. Seguindo, nós temos a área total, que equivale na fórmula é área total igual área da base mais área lateral. Então, nas contas anteriores que tivemos esses resultados, nós vamos substituir para assim ter o valor final da área total. Então, área total igual 36 mais 60, já que substituímos a área da base por 36 e a área lateral por 60. Que, como resultado, nós temos área total igual a 96 centímetros ao quadrado, somado o 36 mais o 60, que equivale à área da base mais a área lateral. Então, nós temos como resultado da área total 96 centímetros ao quadrado.
E, como volume, para finalizar, nós vamos ter volume igual área da base vezes altura sobre 3. Substituindo os valores, nós vamos ter volume igual a 36 vezes 4 sobre 3. Volume igual 144 dividido por 3, que vai nos dar o resultado de volume igual a 48 centímetros cúbicos. O cilindro é um sólido geométrico alongado e arredondado que possui o mesmo diâmetro em todo o seu comprimento. Se o analisarmos de uma forma planificada, podemos ver que a sua estrutura é composta por dois círculos paralelos, que são as suas bases, e um retângulo que forma a sua lateral. Agora vamos aprender como calcular a área de um cilindro. Primeiramente, deve-se calcular a área da base. Como dito anteriormente, as duas bases do cilindro são compostas por círculos. Então, para calcular a área da base, basta utilizar a fórmula da área do círculo. Sendo assim, a área da base igual a π vezes raio ao quadrado. Já a sua área lateral é calculada através da forma 2π vezes raio vezes a altura do cilindro. Por fim, a sua área total é calculada através da soma das duas áreas obtidas anteriormente. Porém, como um cilindro possui duas bases e de início calculamos a área de apenas um círculo, é necessário fazer esse valor por 2. Portanto, área total igual a 2π vezes raio vezes altura mais 2π vezes raio ao quadrado. E caso, se quiséssemos calcular o volume, poderíamos ir até a cozinha de nossa casa e observar um copo. Quanto de água cabe ali dentro? O volume de um cilindro é calculado utilizando a fórmula V igual a π vezes R ao quadrado vezes H, onde V é o volume, R é o raio da base do cilindro, H é a altura do cilindro e π, que é aproximadamente 3,14. Agora, um exemplo prático. Imagine que você tem um cilindro com raio da base de 3 centímetros, a altura de 5 centímetros. Primeiro, vamos calcular o raio ao quadrado. Tendo 3 ao quadrado é igual a 9. Depois, vamos multiplicar o valor de π, ou seja, π vezes r ao quadrado, que seria 3,14 vezes 9, que é igual a 28,26. Por fim, iremos multiplicar pela altura, 28,6 vezes 5, que é igual a 141,3 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume do cilindro. Esses foram só alguns exemplos do que a geometria espacial representa na nossa vida. Poderíamos falar das ruas de paralelepípedos, das caixas de sapato, as diversas formas de cubo, cones e etc. Mas esse é um assunto para outro vídeo.